Fala galera, Lucas Dantas aqui. Esse vídeo é um pouco diferente. Se você tem acompanhado meu canal, você vê que a maioria dos vídeos que eu faço é em inglês, mas dessa vez eu tenho uma novidade. Eu assinei o ChatGPT Plus e eu vou mostrar para você como que o ChatGPT facilitou e agilizou o tempo que eu uso para fazer posts em redes sociais. Você está vendo aqui na minha tela agora em tempo real o ChatGPT em ação. E assim que ele terminar, eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar o ChatGPT para agilizar o tempo de vocês nas postagens nas redes sociais. É o seguinte, eu tenho uma página de futebol na internet, a página chama Wrexham Brasil, e eu faço posts, então eu compartilho estatísticas, notícias, tudo que é relevante em relação ao clube, em português. O que eu fiz aqui, eu copiei e colei um post de uma página que eu gosto bastante, que chama Vitor Ramos no Facebook. Então eu vou dar os créditos para ele já, inicialmente, a página Vitor Ramos 2 no Facebook. É uma página que posta conteúdo interessante, estatísticas, e eles vão até o fundo das estatísticas para fazer os posts dele. Então é uma página com muita qualidade. A qualidade dos posts é realmente muito grande. Então eu copiei e colei o post que eles fizeram aqui no ChatGPT para o ChatGPT entender qual é o formato de post que eu gostaria de fazer para a minha rede social. Então eu simplesmente copiei e colei. Só que antes de copiar e colar, eu mandei para ele isso aqui, ó. Gostaria que você analisasse o formato deste post e memorize o formato para que na próxima vez que eu te enviar estatísticas, você consiga fazer um post no mesmo formato. E aí ele falou, claro, por favor, compartilhe o post que deseja que eu analise e memorize o formato. Assim, na próxima vez que você me enviar estatística, eu poderei criar um post no mesmo formato. Então eu copiei e colei. Beleza? Então tem aqui, você vê, é muita informação mesmo. E aí, ele fez até um resumo do que o post está falando. Só que não é isso que eu quero que ele faça. E aí, eu mandei no prompt. Agora eu gostaria que você fizesse algo parecido utilizando estes números de Paul Mullen. Paul Mullen é o artilheiro da equipe que eu faço post. Galera, não se atente à página sobre futebol. Quero que vocês atentem ao tipo de conteúdo e o que está me facilitando aqui nas postagens, beleza? Então eu copiei de um site de estatísticas sobre futebol, copiei e colei a tabela inteira. E aqui, ó, ele até fez uma postagem errada, né? Ele me deu uma resposta que eu não gostaria de ter. Mas é porque foi culpa minha. Eu falei, agora eu gostaria que você fizesse algo parecido utilizando estes números do Paul Mullen. Ele vai fazer uma postagem parecida com essa aqui, que ele está resumindo os números. Mas depois, eu parei e falei assim, ó, agora eu gostaria que você fizesse um post parecido com o primeiro que te enviei, utilizando esses números de Paul Mullen. Quando você utiliza o ChatGPT, você tem que conversar com o ChatGPT como se fosse uma pessoa. E quando você pergunta uma coisa a uma pessoa e a resposta dela não respondeu a sua pergunta, então você faz a pergunta de outra forma. E foi exatamente isso que a gente fez. E aí, eu mandei para ele, né? E agora ele fez esse post aqui, ó. Olha só. Então ele resumiu tudo, colocou os emojis, então facilita a leitura. Ele fez o resumo de todos os números que eu mandei para ele. Olha só. Tá vendo? Isso aqui, ó, eu abri um chat novo para mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Então essa aqui foi a primeira coisa que eu mandei para ele, você vê aqui, ó. Só que eu vou te mostrar o que eu já fiz também anteriormente. Então eu tenho esse outro chat aqui, e esse chat aqui eu tenho treinado tudo que eu posto aqui em inglês. O ChatGPT traduz automaticamente e faz um post no formato de Instagram. E o que eu fiz foi o seguinte, eu vou até mostrar aqui, ó. Isso aqui é um post que eu fiz recentemente. Só que eu vou mostrar desde o começo o que eu fiz para que esse ChatGPT, para que esse chat consiga entender o que eu quero, sabe? Tá chegando. Então, galera, aqui, ó, chegamos aqui na parte. Por favor, analise os posts de Instagram que eu lhe enviar para você entender o formato e como eu posto. Aí ele mandou, claro, estou à disposição para analisar e entender o formato dos seus posts no Instagram. Quando tiver os posts disponíveis, basta me enviar e farei a análise. Beleza, o que eu fiz? Eu copiei e colei os posts de Instagram que eu faço. Então, colei esse aqui. Ele vai mandar um resumo, isso ele faz automaticamente, mesmo sem você pedir. Depois eu mandei um outro. Ele fez um outro resumo, né? Ele fez uma análise do post e mandei mais uma vez. Qual foi o objetivo de eu mandar esses posts para ele? Eu quero que ele analise o formato de como eu posto. Primeira frase, em maiúsculo. Depois eu faço um resumo em pequenos parágrafos com emojis para facilitar a leitura e depois eu coloco algumas hashtags e também a fonte. Então ele entendeu. E depois, lá na frente eu fiz outros vários, né? Então eu vou lá pro final aqui, para você entender. Aqui, ó.
Então eu mandei para ele, e esse aqui ele criou o último. Foi o que inclusive eu postei na página no meu último post. E aí eu pedi para ele, você poderia explicar como que eu faço meus posts no Instagram? E aí ele tá me explicando como que eu faço. Claro que eu posso explicar. Pelo que eu entendi dos exemplos que você me mostrou, você faz um post de duas partes. A primeira parte é um texto breve, geralmente em maiúsculas, que resume o assunto ou destaque do post. A segunda parte é um texto mais longo em que você dá mais informações ou detalhes sobre o assunto, e que geralmente inclui emojis para tornar a leitura mais visual e interessante. Isso é insano, né? Então, ele já sabe como eu faço meus posts. E aí ele tá me dando um exemplo. Você pode seguir esses passos. Escolha um assunto ou destaque para seu post. Pode ser algo relacionado ao Wrexham AFC, como uma vitória, um gol marcado por um jogador específico ou um recorde quebrado pelo time. Escreva um post breve em maiúsculos que resuma o assunto ou destaque. Por exemplo, histórico. Wrexham alcança 100 pontos. Mullen quebra recorde de gols. Então ele já sabe, ele já tá me dando essa informação com base até nos posts que eu já mandei para ele no passado. Escreva um texto mais longo que dê mais informações ou detalhes sobre o assunto. Por exemplo, se você estiver falando sobre a vitória do Wrexham FC, você pode incluir informações sobre o placar, os jogadores que marcaram gols, destaques da partida, etc. Use emojis para tornar o texto mais visual e atrativo. Escolha uma imagem relacionada ao assunto do post e publique. Lembre-se de usar hashtags relevantes para ajudar mais pessoas a encontrar seu post. Espero que isso ajude. Então, com base em todos os posts que eu mandei para ele, com base nos prompts que eu mandei para o ChatGPT, ele me deu essas informações. E agora a gente vai fazer um key na hora para vocês entenderem como que eu faço isso. Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem pedir para o ChatGPT começar a fazer os seus posts de rede social. Não importa se é Facebook, Instagram, Twitter. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Nesse bloco de notas aqui, eu tenho todas as informações que eu mandei para ele. Então coloquei aqui, ó. A partir de agora, você me ajudará apenas em postagens de Instagram. Toda vez que eu pedir para que você faça um post de Instagram, você sempre seguirá essas instruções abaixo. Primeira frase, sempre maiúsculo. Então que eu tenho todas as informações, parágrafos curtos e utilizando emojis quando possível para facilitar a leitura. Tom tem que ser de um torcedor de futebol, divertido e dinâmico para incentivar as pessoas a comentarem. Fonte, no fim de todos os posts, deixe um lugar para adicionar a fonte da notícia com emoji antes. Hashtags, no fim de todas as postagens você deve adicionar hashtags a respeito do Wrexham sobre o assunto do post. Então aqui, ó, vou colocar minha cabeça aqui. Então mandei para ele exemplos das postagens que eu já fiz. Coloquei exemplo 1, mandei. Exemplo 2, mandei. Exemplo 3, exemplo 4. Então eu mandei para ele 4 exemplos de postagens que eu faço para que ele consiga gerar as postagens para mim daqui para frente. O que eu vou mostrar para vocês agora é o ChatGPT em ação. Então eu vou pegar o conteúdo de uma notícia. O Wrexham set National League record for most goals in one season. Então o Wrexham quebrou o recorde da National League com mais gols em uma temporada. Beleza, então copiando o conteúdo aqui dessa notícia. Copiei. E agora eu vou pedir. Agora eu vou falar com ele também, né? Tenho mais uma notícia sobre o Wrexham. Você pode gerar um post de Instagram novamente? Ele fala, claro, por favor, forneça notícia sobre o Wrexham e criarei um post de Instagram com base nela. Beleza. Colei. Aí, agora ele já está fazendo. Vamos ver. Pronto, perfeito, cara. Eu vou fazer alguns ajustes aqui. Pô, mas isso aqui, ó, eu demoraria no mínimo aqui uns 10 minutos para fazer isso aqui. E ele já me deu 99% do meu post. Olha só, incrível, né? Inclusive eu tenho que colocar aqui a fonte, the leader, e talvez eu vou tirar esse parágrafo aqui, porque essa informação aqui eu já fiz um post sobre ela. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou tirar essa informação. Mas ele economizou tanto tempo aqui, ó. O tempo que eu gastaria para traduzir essa notícia e colocar num formato de post de Instagram ia demorar muito mais do que isso aqui. E graças ao ChatGPT, eu consegui fazer isso em menos de 3 minutos aqui com vocês, né?
Agora, a única coisa que eu preciso fazer agora é pegar uma imagem e postar. Então, galera, é basicamente isso. Este é só um primeiro vídeo sobre como eu uso o ChatGPT no meu cotidiano. E se vocês gostarem do conteúdo, por favor, deixa o like no vídeo, comente aí. Se você gostaria de sugerir ideias de aplicação do ChatGPT em outras áreas aí, de rede social, de post, e-mail, pode me mandar aí nos comentários que eu vou tentar fazer um vídeo. No momento, eu vou só fazer vídeos de como eu utilizo no meu cotidiano. Eu sou especialista em Search Engine Marketing e também em Search Engine Optimization. Eu trabalho com campanhas no Google Ads, Facebook, redes sociais. Também faço campanha para empresas em outras redes, como Hulu, YouTube TV e até outros também, OTT, que é o que a gente utiliza bastante aqui nos Estados Unidos, CTV. E vou mostrar para vocês como que eu utilizo o ChatGPT no meu cotidiano. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa seu like, já vai comentando também e compartilhe com seus amigos, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!